Eu ia dizer em primeiro lugar, há aqui vários primeiros lugares. Temos é de escolher um, mas são todos em primeiro lugar. Mas em primeiro lugar, quero dizer que é uma grande alegria para mim, e até a palavra não é verdadeira, não é bem alegria, é uma outra coisa, não é? Mas não, as palavras do dicionário são muito escassas para traduzir os sentimentos que a gente tem. É outra coisa, mas eu simplifico por alegria. Dizer que volto de novo aqui a este lugar, volto a estar entre professores. Quero, portanto, dizer em primeiro lugar que me sinto feliz por estar junto daqueles que, no fundo, são os meus parceiros de profissão. Porque a escrita é outra coisa, não é uma profissão, é uma outra coisa. Os parceiros de profissão são os professores. E aquilo que eu desejo, uma vez que estamos aqui, é que esta classe seja amada, seja reconhecida, seja bem remunerada, volte a ter dignidade, porque é uma classe que está sempre a criar aquilo que é o futuro. E que seja recompensada por aquilo que é sempre exigido a esta classe, que é estar permanentemente a par do momento que passa, estar sempre atualizado, nunca poder estar atrasado em relação ao seu tempo, estar permanentemente a fazer o parto daquilo que são as gerações futuras. Então, para mim, eu desejo isso ardentemente, tenho desejado em silêncio, tenho desejado em voz alta e sinto-me muito feliz por estar aqui outra vez, neste lugar, entre aqueles que são os meus parceiros de profissão. Agradeço ao Mário Nogueira tudo o que disse, breves palavras, sabendo que aqui à minha esquerda se iria fazer a despesa daquilo que era a análise do livro, não é? Também o mesmo ao Carlos Martins, que foram muito breves, precisamente para darem a palavra aqui aos grandes leitores que estão aqui à minha esquerda e que fizeram o favor, eles os dois e o José Manuel Mendes, de ter a paciência de ler este livro do princípio ao fim e de não se deixarem ir, digamos, por apreciações superficiais. Isto é, deixaram que o livro lhes falasse em profundidade e não apressadamente lendo a página 3, a página 25, a 50 e a 403, não é? Para dizer depois qualquer coisa. Por isso agradeço-os profundamente, porque compreendo que para dizerem o que disseram e para escolherem este livro tiveram de o fazer, como se viu pela análise absolutamente extraordinária que foi feita pelo pai e pelas palavras da Paula Mendes Coelho. Queria dizer ao Paulo Sucena que eu lhe devo muito, não só deste caso, mas outras vezes, mesmo sem ter escrito, diz sobre Enquanto Me Encontra, diz sobre os meus livros, palavras que eu não lhes peço que diga, mas di-las de maneira que me tem sempre confortado ao longo dos últimos 20 anos. Devo-lhe grandes incentivos, porque muitas vezes neste domínio há silêncios profundos, há injustiças e outras vezes há justiças, porque nem sempre os livros são aquilo que nós sonhamos que eles fossem. E o Paulo tem tido sempre essa capacidade de estar, enfim, de me dizer aquilo que pensa dos meus livros. E agora este texto vou-lhe pedir. Claro que quero ficar muito, não é? Porque é um destes textos que eu diria, aliás, todos, não é? Mas eu queria dizer-vos o seguinte, que eu tenho poucas palavras para agradecer o que disseram sobre este livro, mas quero dizer-vos que fico muito feliz por perceber que numa sociedade que está tão agressiva, que está tão histérica, que está com tanta... parece que uma sociedade que está vocacionada para a suspeita e para o insulto, que de repente há certos sítios onde nós estamos, onde nós nos admiramos mutuamente. E eu li há pouco tempo uma passagem de um livro do Pascal Deby, em que um sociólogo francês, que dizia o seguinte, que as sociedades democráticas não vão conseguir resistir
se de facto as pessoas que se admiram mutuamente se calarem sobre essa admiração. Porque se tudo o resto está completamente a explodir em acusação, em linguagem hiperbólica destrutiva, se não houver sítios onde nós nos mostremos reciprocamente admiradores uns dos outros, então o que é que vai ser da nossa sociedade? Aliás, o título desse livro é precisamente o anúncio de que pode haver um novo fascismo nas nossas sociedades. E ele põe exatamente no facto de nós não termos mais capacidade de admiração mútua, o facto de estarmos, digamos, a escorregar para situações que podem ser dramáticas para as nossas sociedades. Agradeço, portanto, também quero agradecer à Cecília Andrade, ao Rui Breda, ao José Menezes, que aqui estão em nome da editora, que eles fazem a primeira aposta nos livros. São eles que primeiro pegam nos livros e dizem: isto presta, isto deve ter este rumo, isto é um livro para fazermos isto, para fazermos aquilo, isto não está bem, isto deve melhorar. São estes os grandes amigos, de facto, dos escritores e dos livros. E hoje, quando se reduzir os editores e o grupo editorial apenas à produção mecânica de livros para fazer best-sellers e para fazer negócio, tudo o que é a construção cultural se baseia nos editores e nos seus coadjutores que escolhem os livros e que, portanto, formam as sociedades, modelam as sociedades. Quando se isso acontecer, se houver um empobrecimento destas equipas, então nós, de facto, temos um mau futuro. E por isso eu agradeço profundamente que ao longo destes anos sejam meus amigos e amigos dos meus livros e me tenham escolhido, digamos, como vossa partner para este caminho. Queria também dizer, e não quero demorar muito tempo, mas até porque estão pessoas em pé, mas contaram mal as cadeiras. Mas queria dizer o seguinte, que há duas questões que eu quero dizer, porque é que eu agradeço tanto aquilo que o Paulo e a Paula disseram. Porque, ultimamente, este livro, precisamente, não tem sido só tomado como uma história pessoal, digamos, como uma história de uma figura. Tem sido tomada como alguma coisa que significa também o momento em que nós estamos a viver. Esta noite tem sido interpretada, sobretudo lá fora, como não só a noite que persegue Dona Alberti durante a noite, mas a noite que está sobre as nossas cabeças. E as últimas páginas têm sido lidas como a capacidade de resistência que nós temos de ter a esta noite que caiu sobre a nossa cabeça, nesta altura, neste momento que passa. E que a capacidade de resistência é essa mesma, é isso mesmo, é mesmo sem vermos os horizontes, dizermos: eu não cedo, eu não cedo, eu não cedo. Não. A música faz parte, sempre parte destes momentos que acontece precisamente quando as coisas estão a dramatizar-se, vem a perguntar, não é? Também aconteceu isto, não faz mal. Pronto. E isso por um lado, quer dizer, por um lado, por essa, digamos, por essa atitude, essa leitura alegórica de que é também um enfrentamento em relação àquilo que é a escuridão que caiu sobre a nossa cabeça e que nós não sabemos, de facto, para onde ir. Mas se dissermos como a figura do Wim Wenders, que diz, o poeta que anda pelos destroços de Berlim, se dissermos o mundo parece estar a ter o seu fim, mas eu continuo a narrar. Quer dizer que é esta forma de narrar as nossas vidas, continuar as nossas vidas para enfrentarmos aquilo que é a escuridão do tempo e fazer o melhor possível, aquilo que é o melhor possível das nossas próprias vidas. Outro detalhe é o seguinte, é que a misericórdia que o Paulo viu muito bem,
a qual é o capítulo fundamental, aquele que se chama misericórdia, e que tem exatamente, ela aceita a misericórdia dos outros, ela que quer desaparecer, porque acha que toda a gente rouba tudo e que já não tem nada, e ela percebe que os outros têm misericórdia dela. Mas ela tem outra coisa, ela tem misericórdia de si própria. Ela percebe, aliás, já aquele pequeno poema que depois diz, não é? Quer dizer, no meio de tudo, a pança dançou, não é? Não lembro agora como é que é, mas esse pequeno poema que é ela que a mente dela quer desaparecer, mas o corpo dela diz não. Que bom que é o cheiro do café com leite natural. Deixa-me viver. O corpo quis, não é? O corpo quis. E ela tem misericórdia de si própria. Diz, esta é a minha natureza humana. Portanto, é essa honra que ela depois leva até ao fim, não é? Dizendo sempre, que louca que eu fui querer morrer. Afinal, eu estou aqui. Até perante a pandemia, eu quero ver o que isto é. E, portanto, a curiosidade de ir até ao fim. Portanto, agradeço-vos imenso também estarem aqui. E só queria dizer-vos uma coisa. Não sei se as pessoas que estão em pé são lá capazes de aguentar isto. Mas, na verdade, hoje faz o Bantava Rodrigues faz 100 anos. Deixem-me eu ter uma palavra para o Urbano. O Urbano, quando saiu o Dia dos Prodígios, foi das primeiras pessoas a saudar o Dia dos Prodígios sem medo. Quer dizer, ele fez isto comigo, fez com isto com centenas, posso dizer centenas de escritores. Ele dizia a toda a gente, bem-vindo, bem-vindo. E não se colocava na perspectiva da luta contra os outros. Foi de uma generosidade extraordinária com os escritores mais jovens, com os escritores da sua idade. E tive muita pena quando, no final, nos reunimos para assinar para que ele tivesse um grande prémio, não é? Toda a gente troçou de nós, porque os grandes prémios não se pedem por assinatura. Mas eu sabia que não lhe iriam dar, e ao menos ele sabia que os colegas dele, que estavam com ele e que queriam que ele tivesse um grande prémio, não é? Ora bem, há tempos, foi a 20 de março de 2018, creio que cá não estava, pediram-me para eu fazer no Museu do Aljube um texto sobre ele, e eu fiz. Não vou, tenham esperança, porque eu não vou ler o texto, até tem muitas páginas, mas é uma mensagem que eu gostava de ler. É porque houve um escritor espanhol, que se chama Ignacio del Val, um escritor do norte de Espanha, das Astúrias, e que escreveu sobre o Urbano. E esse texto dele foi reproduzido numa revista que as correntes de escrita dedicaram ao Urbano. E eu vou ler um texto que foi escrito por Ignacio del Val a propósito do Urbano. E então diz o Ignacio del Val, conta Hokusai, que é um pintor japonês do século XVIII e XIX, conta Hokusai que desde os 6 anos sentiu o impulso de desenhar a forma das coisas. Por volta dos 50 anos expôs uma coleção de gravuras, mas nada do que tinha executado antes dos 70 o satisfazia. Só aos 73 pôde intuir aproximadamente a verdadeira forma e natureza das aves, dos peixes e das plantas. Por conseguinte, disse, aos 80 terei feito grandes progressos. Aos 90 poderei penetrar na essência de todas as coisas. Aos 100 terei seguramente acedido a um estado superior indescritível, e se chegar aos 110, tudo, cada ponto e cada linha, viverá. Convido os que viverão tanto quanto eu a verificar se cumpro estas promessas. E Ignacio del Val prossegue. Mudem o nome de Hokusai para o de Urbano Tavares e terão uma verdade, neste caso uma verdade portuguesa, porque Urbano faz tempo que está nesse caminho de enfrentamento diante da própria matéria da nossa condição humana, o que é exclusivamente nosso. Nos seus textos conseguiu despojar de cada imagem o que não era definitivo
para dar forma ao mistério vasto e inexplicável da vida. E isso sem falar do tom apocalíptico dos que creem que quando eles desaparecerem, desaparecerá o mundo inteiro. Porque o que o urbano deseja e de certa forma simples deixa será um legado do tempo em que viveu, um legado da época em que tomou parte. Através de uma prosa depurada e de um riso certeiro, amanuense de si mesmo, manejando personagens e conceitos profundos, únicos. Tavares coloca-se no meio das autoestradas do vento, entre os séculos que levam as sementes de Cervantes, Flaubert, Clarín, essa de Queiroz, limitando-se a deixar-se atravessar por elas. Em Marshall, Illinois, há uma colónia de escritores onde os participantes passam as manhãs transcrevendo obras-primas com o objetivo de inteirar-se da verdade que se sente ao escrever algo grande. Eu não sei, porque esperam para abrir o livro de Urbano Tavares Rodrigues. Estas foram as palavras dele em homenagem. Foi a partir daqui que eu escrevi este texto. Escrevi depois o meu texto. Portanto, neste momento, vamos esquecer tudo o que é misericórdia, tudo o que dissemos, para nos lembrarmos daquele que hoje faria 100 anos, através destas imagens trazidas por este escritor espanhol para ele. Muito obrigada.